A TV Dedê apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada. Um programa que fala sobre a vida real, com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo José Orlando, funcionário dos Correios e carteiro. Seja bem-vindo, José. Bom dia, obrigado. Obrigado pela oportunidade do convite. É um prazer muito grande estar aqui na casa de Vovó Dedé. E espero que a gente tenha um bate-papo muito bom, Manuel. José, eu gostaria de saber onde você nasceu. Eu nasci na localidade de Sítio Mocós, distrito de São João do Jaguaribe, na zona rural, no município de São João do Jaguaribe, no Ceará. Zé, posso lhe chamar de Zé, né? Pode, fica à vontade. Hoje nós temos o encontro dos Zés. É. Como é que foi sua infância? Rapaz, minha infância é uma infância normal, como qualquer garoto pobre, né, do interior. Teve brincadeiras e a vida, apesar de ser uma vida sofrida do interior, mas é também uma vida de sonhos, né, uma vida pautada em, assim, sonhos de criança e trabalho também, né? Eu sou filho de agricultor, meu pai sempre plantou, e eu desde pequeno era um lado de brincadeira e um lado de trabalho também, né? Como eram as suas brincadeiras, Zé? Você brincava de quê? Você sabe que uma criança do interior, ela não tem recurso para comprar brinquedos caros, para vir à cidade. A gente mora na roça, né? Eu sempre morei na roça, né? Então, os meus brinquedos, sempre quem fabricava era eu mesmo. Era brinquedo de talo de carnaubeira, de madeira, caçambinha de lata de óleo, aquele óleo pajeúda antigamente, óleo salutar. A gente fazia umas caçambinhas e brincava ali com terra, com os outros meninos, né? Fazendo açude, fazendo estradinha, esse tipo de brincadeira. Cavalo de talo a gente fazia. Talo de carnaúba. Talo de carnaúba, né? Cada cavalo mais bonito do que o outro, a gente caprichava, né? Para deixar o cavalo mais robusto, né? E tal. Quanto maior o talo da carnaubeira, mais a raça do cavalo era, né? O cavalo era mais bonito, né? Então, tinha tudo essa coisa lúdica, né? Essa coisa da criança, ela explora a sua capacidade criativa, né? Então, sempre brincar de pneu de bicicleta, a gente botava um talo e rodava nesse pneu. Fazia carrinho de lata, trenzinho, outras coisas, peteca, brincava de peteca também. A gente usa muito isso no interior. Isso né? As suas tarefas, o que é que você fazia quando era menino? Rapaz, trabalho. Assim, meu pai, como eu falei, sempre nessa coisa da roça, da agricultura, né? A gente já muito pequeno já começa a desenvolver algumas atividades, né? Por exemplo, meu pai de manhãzinha já me acordava assim, e meu pai tinha uma coisa assim bem suave, né? A gente no interior assim, vai casca grossa mesmo, dava assim um murro no punho da minha rede que eu subia quase 1 metro. Isso para ele acordar de manhã. Para acordar de manhã, para acordar esperto, né? Vamos, rapaz, tirar o leite que o sol está nas alturas. Isso 5h30 da manhã, já era acordado com esse despertador, né? Aí tinha toda essa coisa, né? Tinha que levar uma panela com água para ir até o curral, porque para lavar o ubre dessa vaca, né? Dessas vacas, porque no interior usa muito assim, o bezerro mama. Depois que o bezerro mama, a pessoa vem com aquele rabo da vaca cheio de terra, de merda e tudo, e passa no ubre para enxugar. Só que aquilo tem muito micróbio. E meu pai sempre usou a água para lavar, para deixar tudo direitinho, tudo mais. E era assim, era uma das minhas tarefas, era essa, né? Ir até o curral e levar a água para lavar o ubre da vaca e depois trazer o leite para casa, né? Essa é uma das minhas tarefas. Aproveitando o gancho aí, que você falou em vaca, eu me lembrei de uma cestilha de um cantador repentista chamado Manel Chudu, que ele dizia assim: como é bonito a vaca se destacar do rebanho, dando de mamar o filho quase do mesmo tamanho.
lambendo as costas do bicho porque não sabe dar banho. Realmente é... Coisa linda, né? E é a mais pura verdade isso aí, né? Aquele sentimento materno, né? E lá no roçado, qual era o seu serviço no roçado? Rapaz, apesar de ser criança, mas a gente já vai, assim, a vida a gente vai sendo pautada em trabalho, né? Porque menino da roça não tem esse negócio de alisar, não. Ele brinca, mas também trabalha, né? Então, assim, já ajudava meu pai a plantar milho, feijão, algodão, a gente tinha melancia, essas coisas, frutas, melão, essas coisas. E a nossa cultura mesmo era banana. Então, desde muito pequeno, a gente já ajudava meu pai a irrigar a terra, aquele negócio todo. E eram várias atividades. Para um menino de 6, 7 anos, já era muita coisa, né? Era uma responsabilidade muito grande, né? E era isso, né? E você tem você lembra de algum fato quando você ia plantar feijão, plantar Sim, milho, plantar... Como era isso aí, esse plantio? A gente, quando é menino, o negócio da gente é brincar, né? A gente pensa em brincar. Um menino não pensa em trabalho, né? Uma criança é estudar, porque é o jeito. Praticamente a força a gente vai para a escola, porque tanto faz a mãe da gente dizer que é bom estudar, mas a gente não acredita, né? A gente só quer brincar. Mas também tem as tarefas, como eu falei, né? Então, meu pai um dia me levou para plantar milho. E meu pai é aquele sujeito que, onde tinha terra, ele ia com a enxada cavando para poder não perder a chance de plantar, né? Porque quando dá uma chuva, é uma riqueza no interior, né? E ele me levou um dia para plantar milho e foi logo alertando: Zé Orlando, são 4 caroços em cada cova, não bote mais nem menos. Então, ali aquele negócio. E eu com 1 litro de milho para plantar todinho, você imagina para uma criança plantar aquilo. Quando foi já para o final, eu já estava exaurido com aquilo, já estava com fome, doido para voltar para casa para brincar. E aí eu comecei aumentando os caroços. Comecei com 6, comecei com 10, e nas últimas covas, eu disse: pai, vamos embora. E ele não, e cavando aquele negócio todo, entre as carnaubeiras que tinha. E eu comecei, 15 caroços, 20 caroços, 30 caroços, aí pronto, acabou o milho. Acabou, aí a gente voltou para casa. Após uns 20 dias que o milho já estava crescido, assim, mais ou menos com um palmo de tamanho, ele foi olhar, porque a alegria do agricultor é ver sua plantação toda plantadinha, toda pegadinha, sem falhar uma cova, né? Quando ele chegou no canto que a gente tinha plantado por último, ele começou a estranhar aquela touceira de milho com 30 pés, né? 20 pés, 30 pés. Quando ele voltou para casa, ele disse: Zé Orlando, aquele milho que a gente plantou naquele dia, você é muito sabido, você é doido para voltar para casa, né? As últimas covas de milho tem touceira com 30 pés de milho. Aí a gente, criança também, tem as suas malícias, né? Não, pai, é o seguinte, ali não foi porque eu queria voltar para casa, não. É porque onde o senhor estava cavando, eu achei que a terra era improdutiva. Então eu pensei assim: se eu botar só 4 caroços, pode não nascer nenhum. Aí eu fui aumentando, botando 10, botando 15, botando 20, porque eu pensei assim: não, se não nascer, pelo menos algum vai nascer. Então foi por isso que eu me saí bem, né? Você saiu bem, muito bem. Me saí bem e assim, quase que levo uma surra por causa disso, mas não levei, né? Graças a Deus não levei, né? E me diga uma coisa, Zé Orlando. E água lá? Vocês tinham água encanada? Como é que vocês faziam para abastecer? Não, aí assim, aí no interior você usa a água, você vai pegar a água longe, né? Então, assim, eu muito pequeno, mas já tinha uns 9 anos, a gente usa uma coisa no interior chamada galão d'água. Você pega 2 latas, bota um pau com 2 cordas, amarra cambão, um cambão, né? Aí você vai pegar água ou num tanque, ou num rio, ou num poço, ou numa cacimba, que se usa muito, né, no interior, fazer cacimba. Então, a minha mãe, como eu era muito pequeno, meu pai queria que eu botasse água em 2 latas de querosene de 18 litros, mas eu era muito pequeno ainda. Querosene de jacaré. A velho querosene de jacaré, né? Que cabia 18 litros d'água, mas não dava para mim, a minha condição física não dava. E além de eu ser baixinho ainda, né? A lata muito comprida,
Aí minha mãe comprou 2 baldes de zinco, né? E aí eu ia buscar água nesses baldes. Quantos litros, Germano? Cada um pegava 10 litros. Eu passava 8, 10 viagens para poder encher Os os potes. potes. A velha cantareira, né? Quem é do interior sabe. Uma cantareira é uma parte de cimento, um quadrado de cimento, numa altura de meio metro mais ou menos, onde você coloca os potes ali, a quartinha, né? Você traz aquela água e tem um coador de pano para você coar aquela água, para não ir nenhuma impureza, né? Para você. Aí aquela água é água para tomar banho, água para lavar prato. A roupa não, minha mãe ia lavar no Rio Jaguaribe, né? Mas O pano ali era para coar as bactérias. exatamente. Para a gente ali é a água mais limpa do mundo, né? Então assim, eu sempre era uma das minhas tarefas, né? Mas assim que realmente eu tinha que fazer todos os dias praticamente, né? Zé, aproveitando o gancho, eu me lembrei de uma poesia que você falou em Lata d'Água. Eu me lembrei de uma poesia do G.C. Quirino. Chama-se Agruras da Lata d'Água, que diz assim: se nós fosse lata d'água, nós vivia em pareada, pingando pingo de amor. E meu Deus, por funileiro, com tesoura, brasa e solda, querendo fazer de nós um bonito aguador. A lata d'água chega no interior, embalando o querosene, e na velocidade de Herodes para Pilatos, vai mudando de formato. Agruras da lata d'água é a própria lata d'água falando da sua vida. E eu, que fui enjeitada, só porque era furada, me botaram um pau na boca. Sabão grudaram no furo, me obrigaram a levar água, muitas vezes pendurada, muitas vezes no jumento. Era aquele sofrimento. Fiquei com o fundo comido, e quando pensei que tivesse minha batalha cumprido, um remendo me fizeram. Tome madeira no fundo, e tome água e leva água, e tome água e leva água. Daí nasceu minha mágoa. O pau da boca caía, os beiços não resistia. Me fizeram um troca-troca. Lá vai o fundo para a boca, lá vai a boca para o fundo. Que trocado mais sem graça, na frente de todo mundo. E tome água e leva água, e tome água e leva água. Já quase toda enfadada, provei lavar de porco. Aí mexeram de novo, botaram o pau nas beiradas. E assim, desconchavada, medi areia e cimento. Carreguei muito concreto, molhado, duro e friento. Sofri de peitos abertos. Levei baque, dei peitada, me amassaram as beiradas, cortaram minhas entranhas. Lá fui eu assar castanha. Fui, por fim, escancarada. Se vi de coxo de porco, se vi também dilatada. E se a coisa não complica, talvez eu seja uma bica pela próxima invernada. E inverno é chuva, é água. E eu encherei outras latas, cumprindo minha jornada. Que maravilha, pai, que poesia linda. Maravilha. Acho que só o G.C. Quirino para fazer uma dessas mesmo. É, muito bonito. Me diz uma coisa, Zé. Como é que a música chegou na sua vida? Como é que despertou isso aí? Rapaz, eu ainda em criança, muito pequeno ainda, um dia, minha mãe lavando os pratos, eu peguei um papeiro, para quem não sabe, é a frigideira, uma caçarola, que estava numa bateria na cozinha. A bateria também, para quem não sabe, é uma haste de 3 pernas de ferro com uns ganchinhos que você pendura as panelas, porque não tem, a gente no interior não tem essa coisa de armário sofisticado, essas coisas assim não. É uma bateria com umas panelas tudinho, feito uma ruma. Aí eu peguei um papeiro, me sentei numa cadeirinha, e por sinal, eu trouxe esse aqui, esse foi o meu primeiro instrumento, foi esse papeiro. Minha mãe lavando a louça, e eu comecei a pegar esse papeiro. Você ainda tem um papeiro, Zé? Tenho, tá aqui, ó, trouxe. Esse aqui é o original, esse aqui. Tem uns 70 anos esse papeiro. Isso aqui, depois da agora, eu adulto, eu pedi a minha mãe para trazer para casa, para guardar de lembrança. Então, eu ficava na cadeira, eu criei um calo nesse dedo de tanto bater. Eu ficava batendo aqui, todo tempo ela lavando os pratos, isso à noite, e eu batendo, você imagina como eu incomodava, viu?
batendo. Olha o som disso aqui. E eu fazia tipo assim um baião. E quando foi um dia, ela olhando aquilo, toda noite eu fazia aquilo, ela fazia companhia para ela, e ela olhando aquilo, ela disse assim, eu acho que esse menino tem, não chamava vocação não, chamava inclinação, eu acho que esse menino tem inclinação musical, porque ele todo dia ele pega esse papel, ele faz um ritmo de baião, porque minha mãe dança muito bem, então ela sabia o ritmo, né? E aí eu passei muito tempo com esse papel, aí ela, meu filho, um dia eu vou comprar alguma coisa para você ver se você desenvolve mesmo. Ela veio a Fortaleza fazer uma viagem aqui e levou para mim um violãozinho, uma guitarrazinha de plástico desse tamanho, assim, mais ou menos uns 30 centímetros, 35 centímetros, com 4 cordinhas de nalho. E eu peguei, era um plástico tão vagabundozinho que quando eu afinava, a bicha entortava o pescoço, o braço da guitarrazinha. Mas aí eu peguei um talinho de carnaúba, coloquei por dentro do braço, que era oco, aí não, aí ficou boa. Eu desenvolvi uma afinação, não sei como, coisa de Deus mesmo, desenvolvi uma afinação dessas 4 cordinhas de nalho, que eu tocava algumas músicas, sabe? Uma vez papai, entrando em casa, ouviu aquele sonzinho baixinho, era eu lá no quarto tocando uma música, sabe? Nessa guitarrazinha de plástico, desse tamanho aqui. Por sinal, essa música é aquela música "Pra onde vai com essa trouxa tão danada, Maria, na cacimba, não tem água para beber", né? Acho que é do Messias Holanda essa música. Holanda, exatamente. E foi a primeira música que eu toquei nesse instrumentozinho de plástico. E depois, Asa Branca, Parabéns para Você, essas músicas mais fáceis, né? Que também não tinha nem condição de tocar nessa afinação, que é uma afinação que nem eu hoje sei como era que eu fazia, né? Mas sei que deu certo, né? E aí, depois disso, eu já fui crescendo, e aquele negócio todo, já estava com uns 8 para 9 anos, e tinha um vizinho que tinha um violãozinho, um Gianninizinho, pequenininho assim, e ele tocava, né? E eu, toda a vida, gostei muito dessa lado musical, eu ia para lá, curiar, né? Ficava olhando atentamente o que é que ele fazia, né? E tal. E, pô, aí as notas que ele fazia, aí eu disse, não tem como eu aprender, que ele não vai me ensinar. Aí eu disse, Zé Maria, deixa eu ir guardar o violão. Pode ficar aqui que eu levo o violão e guardo. Num saco de flanela, que, né, era o queijo do violão, era um saco de flanela. Aí na viagem que eu ia lá para o quarto dele, eu parava, sentava na cama e tentava reproduzir os acordes, né, que ele fazia. Isso mais ou menos quando foi com uns 2 meses que eu fazia isso, eu já estava tocando igual a ele. Fazia as primeiras notas, um dó, um ré, um fá, eu já estava fazendo com bastante desenvoltura já. Aí ele ouviu o som do violão e foi saber o que era. E aí ele brigou muito comigo, porque eu ia derrubar o violão, não sei o que e tal, não tinha aquele cuidado e tal. Mas, na verdade, eu acho que era um pouco de inveja dele, de ver uma criança praticamente já tocando o que ele já tocava, né? E ele me proibiu de guardar o violão. Rapaz, aquilo ali foi uma bomba. Ave Maria, eu fiquei muito desolado, fiquei muito triste. Voltei para casa assim, triste, igual o boi quando vai para o abate. Muito desolado mesmo. A minha mãe, mãe é assim, né? Ela vê o filho, ela saca logo, né? O que foi que aconteceu? Aí eu disse, não, porque o Zé Maria tomou o violão de mim, não deixa mais e tal. Não tem problema não, meu filho. Um dia eu vou comprar um violão para você. Mas, no momento, a gente é muito pobre, né? E tal, as dificuldades muito grandes, né? Tal. Não tinha como eu almejar um violão novo, né? E não é como hoje, que ela tem a facilidade de comprar, né? Era muito difícil para a gente. Um violão custava 700 cruzeiros, mais ou menos em 75, 76, no ano de 1976. Custava esse valor. Tinha uma loja em Limoeiro do Norte que tinha esses violões. Era o meu sonho, minha mãe trazia um violão desse para mim. Mas como, né? Quando foi um dia, a gente fazia muita canjica lá em casa. Eu estava de tardezinha comendo uma canjica. Tinha dado uma chuva muito grande. E eu, olhando assim para a estrada carroçal, eu vi um papel assim parecido com uma cédula. E aí eu botei a canjica assim na calçada e saí caminhando até a estrada. Para minha surpresa, né? Para minha alegria,
era uma cédula de 100 cruzeiro. Aquela vermelhona assim que tinha Floriano Peixoto. Assim. Aí eu fiquei muito alegre, não sabia nem o que fizesse. A cédula ainda, com lama ainda, balancei assim a cédula, voltei para casa. Pronto, mamãe, agora a senhora compra o meu violão. Eu esqueci até a canjica, deixei a canjica na calçada. Mamãe, agora a senhora compra o meu violão, porque eu achei a entrada. Porque ela já tinha me dito, meu filho, a entrada é 100 cruzeiro e mais 6 prestações de 100. Eu não tenho essa condição. Aí, mãe do interior, que se preza, é assim, ela vai investigar qualquer coisa que ela acha que é um erro do filho, ela vai investigar. Ela foi em todas as casas que eram perto da gente para saber se alguém tinha perdido esse dinheiro, né? Porque uma criança achar R$100, eu mesmo mostrando que tinha sido ali, fui mostrar o local. Bem, resumindo, ela foi um dia para Limoeiro do Norte e quando ela voltou no ônibus, que eu vi o nome na caixa, Giannini, rapaz, eu quase morro de emoção. Quase morro de alegria. Eu acho que foi uma das maiores alegrias da minha vida. Um menino de 9 para 10 anos, doido por violão, e ver um negócio daquele, minha mãe foi descendo do ônibus com aquela caixa, rapaz, e eu, assim, fui correndo para abraçar o violão, né? Era uma cena, foi Era, inesquecível, não, né? ficou na minha mente, eu lembro até hoje, a hora, foi mais ou menos assim, 12 horas do dia, isso aí. Aí, com sentimento de vingança, eu peguei o violão, tirei da casa e disse, ó, Zé Maria, agora eu tenho um também, agora eu tenho um, agora eu vou aprender. E aí fiquei sozinho dentro de casa, não tinha livro, não tinha método, não tinha internet, né? Não tinha nada. Mas aí eu fui desenvolvendo, Tocando de ouvido, tocando né? de ouvido, né? E tal, eu fui aprimorando devagarzinho. Acho que o ouvido é bom, né? Zé, E foi assim, foi acontecendo, né? e você podia nos brindar com, como diziam os locutores antigos, com a linda página musical? Pois é, assim, eu sou um autodidata, nunca estudei, então, assim, às vezes não sei nem o que é que toco, mas eu sou feliz assim, da maneira que eu toco, né? Vou mostrar a você até onde eu desenvolvi assim, essa habilidade, né? Certo. Vou ver aqui a afinação, porque o ar-condicionado às vezes... Eu vou tocar uma música, essa música é do Fausto Nilo e Petrúcio Maia. E a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei encantado com essa música. Chama-se Dorote Lamour. Ela é cantada pelo Ednardo, o Fausto Nilo também canta, mas eu vi mais na voz do Ednardo, né? Vou tentar aqui fazer para você. E para você que está assistindo também. Dorote Lamour, com amor te matei, sereia, na areia do cinema. Dorote Lamour, com ardor te adorei, no drama da primeira fila, adorei o drama, o teu sabor azul, estranho como a primeira Coca-Cola. Era miragem, fantasias de um mundo blue, e eu fui chorar na areia Dorote Lamour. Por que sangrar meu nativo coração do sul? Eu fui naufragar em teus olhos de mar azul. A tua cor, o teu nome, mentira azul. Tudo passou, teu veneno, teu sorriso blue. Hoje eu sou água viva nos mares do sul. Não quero mais chorar de rever Dorote Lamour.
que sangrar, meu nativo coração do sul. Ai, eu fui naufragar em teus olhos de mar azul. A tua cor, o teu nome, mentira azul. Tudo passou, teu veneno, teu sorriso blue. Ai, hoje eu sou água viva nos mares do sul. Não quero mais chorar, te rever, Dorothy Lamour. É isso. Muito bonito. Zé, antes da gente dar continuidade, eu gostaria aqui de ler os nossos patrocinadores. O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um oferecimento do armazém Restinho de Nada, da loteria Passei Batido e do supermercado Estoque Zero. Zé, me diga uma coisa, e como foi a sua vinda aqui para Fortaleza? Por que você resolveu sair de São João e vir aqui para a cidade? Rapaz, é o seguinte, toda criança ou todo adolescente que mora no interior, mora na roça, ele tem um sonho de conhecer a cidade grande, né? E assim, eu já estava terminando o 2º grau e nesse tempo eu já namorava, né? Já tinha a minha namorada, que é a minha esposa hoje, né? Que ela tem um primo aqui em Fortaleza que trabalhava no Denox. E ela falando e tal, que eu tinha vontade de vir para cá e tudo mais. Porque como a gente trabalhava na roça e a gente não tinha terra, meu pai vivia de arrendamento, a gente não tinha condições de se manter lá. Eu tinha estudado uma parte da minha vida e queria vir para a cidade grande, né? Ver se arranjar um trabalho, uma coisa, né? É a vida da gente, né? E através dela, falando com o primo dela aqui, ele disse assim, rapaz, eu tenho estágio no Denox, se ele quiser vir, ele não ganha nada, mas também não paga nada, ele vai aprender a operar computador, essas coisas. Eu nunca nem tinha visto um computador, Zé. Eu não sabia nem como ligar, mas eu vim. Ela foi me buscar em casa, porque ela morava dentro de São João do Jaguaribe e eu morava na roça. Ela foi me buscar e eu vim para cá, vim só com a cara e a coragem, vamos dizer assim. Vim morar com um parente aqui e aí eu comecei o estágio lá no Denox, a conhecer como era que funcionava a informática e tudo mais. E eu passei regulando 1 ano lá. Nesse inteirinho eu fiz um concurso para professor e passei, mas não tinha carteira assinada. Eu fazia dava aula de manhã e fazia o estágio à tarde, né? E assim, passei mais ou menos 1 ano desse jeito. E aí o Denox, ele tinha um convênio com a UFC, através de uma empresa chamada Astef. E aí ela começou a fornecer uma bolsa para mim. E eu comecei a pegar essa bolsa lá no campus do PC, lá na Universidade Federal. E daí surgiu a oportunidade de um emprego, né? E eu fiquei nessa empresa, a qual sou muito grato, eu por uma base, entre 14 e 15 anos trabalhando lá. Aprendi muita coisa, sou muito grato a esse trabalho, né? E o que é que você fazia lá nesse... Rapaz, eu comecei fazendo tudo, porque quando você chega num trabalho novo, você vai fazendo tudo, é o que lhe mandarem fazer, né? Mesmo eu sabendo operar em computador, essas coisas, mas não tinha a carteira assinada como operador, como digitador, alguma coisa desse tipo. Eu fui ter a carteira assinada como auxiliar administrativo e depois fui galgando outras funções, né? Tirava cópia, aí digitava trabalho, digitava memorando, operava de todas as maneiras, fazia contabilidade, folha de pagamento, essa coisa toda, né? Passei 14 anos nessa empresa, né? E como foi a sua ida para o Correio? Pois é, eu estando nessa empresa, tinha um carteiro que trazia o malote todo dia para a universidade. Deixava esse malote lá e ele conversava muito com a gente e tudo mais. E quando foi um dia, eu despertei, assim, perguntei do nada, rapaz,
como é o trabalhar no Correio? É bom? E aí ele disse, rapaz, eu adoro trabalhar no Correio. Porque, primeiro, não atrasa pagamento. Todo dia, primeiro de cada mês, você recebe seu pagamento. O vale alimentação é muito bom. Mas o melhor mesmo é a assistência médica oferecida a você, a sua família, até a seus pais. Rapaz, quando ele falou isso, porque meus pais fizeram tudo por mim. Era uma maneira de eu dar uma veia nessa conta, vamos dizer assim, né? Então, eu nem pestanejei. Disse, rapaz, e quando é que vai ter um concurso? Ele disse, rapaz, está tendo hoje. Eu acho que é o último dia de inscrição. Rapaz, na mesma hora, eu arranjei, era R$17 a inscrição. Peguei, fui na agência do Correio, já à tardinha, já quase fechando. Eu me inscrevi. Eu sempre digo que é coisa de Deus. Eu só tirei o perfil, porque eu não tinha nem estudado. Eu só fiz a prova, tirei só o perfil mesmo, só para passar mesmo. Tirei a colocação 100º, 92º lugar. Eu achei que nem ia ser chamado. Mas aí veio entrevista, veio a parte de psicóloga, essas coisas assim. E, para minha surpresa, me chamaram mais rápido do que eu imaginava, né? Então, eu assumi o trabalho nos Correios no dia 6 de novembro de 2001. Já vai fazer 22 anos que eu estou nessa atividade de carteiro, a qual, para mim, foi um divisor de águas. Entrar no Correio, para mim, foi só gratidão. Eu já sou um cara grato pela minha vida, pelo que eu faço, as coisas que vêm até mim, mas entrar no Correio, para mim, foi como eu disse, um divisor de águas, porque melhorou tudo na minha vida. Primeiro, porque é uma empresa grande, uma empresa que tem um papel, um cunho social muito abrangente, campanha de vacinação, campanha de amamentação, essa coisa de Papai Noel dos Correios. A gente leva alegria para muita gente, né? Não leva só conta, não, leva alegria também. O Correio, né, assim, é uma maneira de você estreitar os laços familiares, né? Você mora em São Paulo, manda uma carta. Hoje não tem mais isso. A gente pega uma cartinha perdida, né? Mas tinha muito isso, a gente levar aquela cartinha para a mãe que estava esperando, né, uma notícia de um filho que mora longe. Então, tem toda essa coisa mágica, né? Trabalhar nos Correios, tem isso. A vida de carteiro é uma vida de muito trabalho, mas pautada também, e muitas coisas engraçadas também, muitas alegrias, é uma coisa muito gratificante, né? Zé, me diz uma coisa, e quantos quilômetros mais ou menos você anda por dia? Rapaz, a média que um carteiro anda é em torno de entre 10 e 13, chegando até 15 quilômetros, né? Isso eu estou falando a pé, porque tem carteiro de bicicleta, tem carteiro motorizado e tem carteiro de carro mesmo, né? Aí já são a demanda... No seu caso aí, você faz seu trabalho a pé? Eu faço a pé. Eu gosto de andar a pé, porque eu gosto de me comunicar, falar com as pessoas, né? E me diz uma coisa, Zé, alguns casos engraçados que aconteceram com você ou com algum amigo seu dos Correios, você podia contar para a gente? Tem muita coisa, né? Assim, você imagine uma pessoa percorrendo uma área, todo dia, a mesma área, durante 1 ano, 2 anos, você vai vendo muita coisa engraçada ali, tem coisas que nem são tantas, mas, assim, eu não vou nem contar minha, vou contar de alguns colegas, né? Minha também tem alguma coisa, mas eu prefiro contar de outros colegas. Assim, por exemplo, tinha um carteiro que ele andava entregando, mas ele gostava de se escorar, ficar escorado assim nos portões, né? Quando foi um belo dia, ele foi se escorar no portão, o ferrolho não aguentou o peso dele, abriu o portão e ele caiu com a bolsa de carta, caiu de perna aberta, como a gente chama, né? A dona da casa, quando abriu a porta, estava aquela cena, né? O carteiro, carta para um lado, bolsa para outro, e ele caído no chão, né? Isso aí é uma das coisas, né? Mais simples, assim. Mas aí tem casos assim, por exemplo, a gente chegar numa determinada residência, como um colega meu chegou, aí, correio, aí veio uma voz lá dentro, já vai. E ele ficou esperando, né? A gente tem um tempo para esperar, porque a gente anda muito rápido, tem que andar muito rápido, porque as áreas são muito extensas, né?
Aí ele tornou a perguntar. Correio, veio a outra voz lá de dentro. Já vai. Nessa brincadeira ele demorou ali uns 3 minutos e ficou intrigado porque o dono da casa, a pessoa da casa, não aparecia, né? Foi que uma vizinha disse assim, olha, isso aí é um papagaio. Isso é um papagaio que fica lá no quintal e ele já aprendeu, porque a dona dele toda vida já vai quando o carteiro chega. Então, assim, tem essas coisas lúdicas, né? Essas coisas engraçadas, né? Tem um colega que ele entregava num bairro aqui em Fortaleza e quando ele ia deixar a carta, tinha um cachorro de raça muito valente. O cachorro ficava mordendo a grade, mordendo o portão. E ele também ficava insultando o cachorro. Ele ficava... o cachorro rosnando do lado dele. O cachorro ficava louco. Mordia mesmo o ferro do portão. Quando foi um belo dia, ele não sabia que tinha um acesso pelo fundo da casa, que o cachorro podia sair para a parte maior do quintal, né? Que ele tinha que abrir um portãozinho e entrar para botar na caixinha, né? Quando ele cuidou, ele sentiu um vento assim, no fundo das calças dele, na bunda dele, assim, o cachorro. Chega, balançou assim, balançou o fundo das calças dele, ele ficou parado, duro, sem saber o que fazia, que ele esperou só a mordida, né? Porque cachorro, não sei porque, não gosta de carteiro, não sei, eu acho que ele pensa que vai pagar as contas, e não vai. Aí ele ficou parado, a sorte que a dona da casa, quando abriu o portão, que viu a cena, o cachorro, em tempo de morder o traseiro dele, chamou o cachorro entrou, né? Então, isso é uma das coisas, né? Teve outro que ele colocou a mão com a carta na caixa do correio. Só que a caixa, não sei se é umas caixas grandes, e estava meio enferrujada, e a bicha não voltou. Ele enfiou a mão demais, colocou a mão demais, e não podia tirar a mão. E ele começou a se aperrear, começou a ficar nervoso e começou a suar. Olha, você imagina assim um sol de 3 horas da tarde, você com a mão presa num canto de um negócio de ferro, sem você poder tirar. E ele começou a gritar, socorro, socorro, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou com a mão enganchada aqui, socorro. Isso passou uns 15 minutos. Não aparecia ninguém. Não aparecia ninguém, a casa era distante. Até que, enfim, o dono da casa ouviu aquele grito, aquela coisa longe, né? Aí veio caminhando, quando viu era o carteiro. Pelo amor de Deus, socorro, enganchei a mão, não consigo tirar. Você já pensou? O cara ficou assim meio intrigado, mas foi pegar um ferro, um pé de cabra, uma coisa, para poder ajudar. E tem vários, rapaz. Olha, a gente anda muito apressado. Você imagina um carteiro se empalhar, não tem condições. Ele dá uma informação porque a gente trabalha na empresa de comunicação, tem que dar. Mas ele dá uma informação praticamente andando já. O tempo é contado ali. O tempo é cronometrado ali. Um minuto vale muita coisa na caminhada de um carteiro, né? Aí o carteiro entregou a carta a uma senhora muito educada, muito gentil, que a gente também tem essa coisa nas casas. As pessoas querem que a gente se sente, oferece água. Aí uma senhora disse assim, meu filho, você aceita um suco de goiaba? Aí ele ficou assim, o sol pingando, rapaz, e ele... mesmo na pressa, pensou assim, não, um suquinho de goiaba, gelado, né? Bom demais. Aí ela assim, aceite, senhora. Aí ela olhou pro menino e disse assim, menino, vai lá na bodega do Zé ali, compra uma goiaba para fazer um suco aqui pro carteiro. Você já imaginou? Daqui que esse menino fosse nessa mercearia, voltar com essa goiaba para fazer um suco pro carteiro. Então, essa coisa assim, é uma coisa, assim, de maneira engraçada que a gente, né, no dia a dia. Tem outra. Esse mesmo carteiro, esse mesmo carteiro não... Parece uma coisa assim, ele se empalhar. Ele estava numa avenida muito larga. Ele já tinha passado a avenida, quando uma mulher ficou gritando do outro lado, ei, carteiro, por favor, vem aqui. E a gente não deixa de atender uma pessoa. Não deixa, de jeito nenhum. O trabalho do correio é muito sério. E aí ele ficou com a bolsa cheia de correspondência. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que essa mulher está me chamando? E aí voltou. Passou da avenida para o outro lado de novo. Quando chegou assim, o que foi, minha senhora? O que foi que aconteceu? Ela olhou assim, meu filho agora é mormo, é da igreja mormo. Ou seja, a pessoa estava tão alegre do filho ser mormo, ser da igreja, que queria repartir com o carteiro, porque a gente tem essa coisa da confiança, a pessoa confia muito na gente, né? O nosso trabalho, a nossa imagem ainda é muito bem vista, né? Então, são várias coisas engraçadas. Posso contar mais? Pode. Tem mais Não, algumas pode contar, coisas engraçadas. fica à vontade. Ó, tem essa, tem
Tem uma que o carteiro entregava, essa aí ele ia de bicicleta. Aí tem uma empresa de pré-moldado, e ele chegava na bicicleta e subia logo uma rampa que tinha. Um belo dia, quando ele chegou, que subiu a rampa, saiu um macaco, desses macacos prego. Saiu um macaco de dentro, assim, num negócio assim, e foi logo subindo na bicicleta, foi logo pegando o chapéu dele, tirou, jogou fora, pegou a caneta, jogou longe também, foi pegando nas cartas, e nesse instante, o dono da empresa foi saindo assim da casa dele. Quando ele foi abrindo a porta, que viu o macaco, os olhos dele, meu Deus, o macaco tá solto, não se mexa. Aí, não se mexa que ele não faz nada. Aí o carteiro ficou ali. Paralisado. E antes ele estava brincando com o macaco, macaquinho bonitinho, não sei o quê, ele não sabia do perigo que era. Mas se o dono da casa estava dizendo isso do próprio macaco dele, você imagina o carteiro como é que não ficou. Aí ele ficou duro, parado ali, e aí o macaco fez o que quis, bagunçou lá, fez o que quis, mexeu no que ele quis, depois saiu. Mas o carteiro ficou com tanto medo que quase não sai na bicicleta, né? E tem outro, estava um carteiro, um colega meu, e mais outro, esperando o ônibus. Esperando o ônibus para chegar a tempo de bater o ponto, né? Só que esse outro carteiro, ele tinha um cacuete na cabeça. Ele tem ainda esse cacuete, né? Ele já está aposentado já. E ele tinha um cacuete de balançar com a cabeça e fazia um fungado assim e balançava assim com a cabeça, sabe? Aí ele se esperando o ônibus, já em cima da hora. Quando o ônibus veio, o outro deu sinal, né? Quando o ônibus foi chegando bem pertinho, ele fez assim. O motorista passou direto. Achou que ele não ia pegar o ônibus. O motorista passou direto e foi embora, e o outro ficou doido. Olha aí, rapaz, você com esse cacuete miserável que você tem, agora pronto, nós vamos chegar atrasado, vamos bater o ponto atrasado. Então, você imagine como assim, existem essas coisas. Aí a gente fica sabendo e tal, uns passam para os outros e tal. Tá? Rapaz, tem um muito engraçado também, que eu estou tentando me lembrar. Deixa eu ver se eu me lembro. Olha, às vezes, a gente se depara com cada situação. Tinha um colega meu, que ele é gago. E veio um cliente que também era gago reclamar dele. E, por coincidência, o gerente da unidade também era gago. 3 gagos. 3 gagos. Você imagina a situação, como é que fica, a cena. Chegou o cliente já no finalzinho da tarde, já encerrando as atividades, o carteiro já havia chegado da entrega, né? Estava prestando conta, né? Quando o cliente chegou para o supervisor, que não era gago. Aí ele chegou e disse, boa noite. Já era noitinha. Eu queria fazer uma denúncia. Aí oi não, senhor. Não, o carteiro não está entregando minha correspondência. Aí o supervisor, olha, é o seguinte, o senhor mora onde? Aí ele disse o endereço, né? Disse, não, e por sinal o carteiro está aqui. Mas ao invés de ele chamar o carteiro, ele foi chamar o gerente. Olha, tem um cliente aqui reclamando, está dizendo que o carteiro não passou na casa dele. Isso não pode ser verdade. Vamos lá para você. E o carteiro também está aqui, você aproveita e leva o carteiro junto e tal. Aí chegou o cliente, o gerente. Boa noite, meu amigo. Diga o que você está precisando. O rapaz ficou olhando assim para ele assim. Achando que ele estava imitando. Achou estranha aquela situação, né? Ele não ia imaginar que o gerente também era gago, né? Ficou assim olhando, um tempinho assim, meio admirado, os olhos arregalados assim. Mas depois ele... Não, é porque o carteiro não está passando na minha casa. Pois, meu amigo, eu vou chamar o carteiro ali para ver por quê. Aí chamou o supervisor assim, chama o carteiro ali, para tirar logo isso a limpo. Lá vem o carteiro. Não, e o que é? Aí o cara ficou assim, pasmo, olhando aquela situação. Aí ele disse, não, porque o carteiro está reclamando, o cliente está reclamando que o carteiro não está passando lá, e o carteiro é você. Ele disse, não, e eu passo lá todo dia. Se o senhor não está em casa, eu não tenho culpa. E aí ficou naquele negócio, gago para lá, gago para cá. Ainda bem que, assim, resolveram a situação, mas você imagina, é uma coisa assim... Muito interessante, muito engraçado, né? Muito engraçado. Rapaz, até
uma situação do cliente correr atrás do carteiro, querendo uma correspondência, que o carteiro não tinha. Ele tinha bebido e saiu correndo atrás do carteiro, e o carteiro rua acima, rua abaixo, e ele correndo para bater no carteiro. Até que, enfim, uma outra pessoa vinha de carro, e aí abriu a porta e o carteiro entrou. Então, assim, são coisas engraçadas que acontecem no dia a dia, na vida da gente, né? Me diz uma coisa, e você teve alguma dificuldade de entrar em algum bairro assim? A dificuldade, assim, às vezes se tem. Hoje, principalmente, porque existe áreas, como em todo canto, existe áreas perigosas, né? Há áreas mais violentas, que às vezes as próprias pessoas da área não querem que o carteiro entre, porque é uma situação perigosa. Comigo, graças a Deus, nesses 21 anos de percorrida, de trabalho, nunca houve nada. Eu nunca fui assaltado, graças a Deus. Alguns colegas já foram. Mas, assim, a gente também precisa saber falar a linguagem das pessoas. Se você vai para uma determinada área, que as pessoas são mais rudes, são mais ignorantes, vamos dizer assim, você também tem que falar aquela língua, né? Então, como eu gosto muito de me comunicar e tem esse lado musical, eu só consegui abrir portas, graças a Deus, na minha vida. Então, quando eu vou entrar num bairro novo, a gente vai aprender uma área nova, como já aconteceu comigo, eu entrei num bairro, quando eu vejo uma pessoa com violão, principalmente com violão, né? O que é que eu faço? Eu peço para ele tocar uma música para mim, para estreitar os laços, né? Aí eu passei, tinha um cara com violão, assim, meio roqueiro, assim e tal. Aí eu disse, boa tarde. Rapaz, que maravilha, um violãozinho. Toca aí um Pink Floyd aí para mim. Você deve ser roqueiro, né? O cara disse, Pink Floyd? Não, é muito difícil, eu não sei. Eu estou aprendendo agora. Aí eu disse assim, pois você quer que eu toque para você? Aí ele disse, pai, você toca violão? Toco. Você quer que eu toque a música para você? Quer que eu lhe ensine? Aí eu peguei o violão e toquei para ele, né? Aí, olha, ali você já abre uma porta de entrada ali e nunca mais você vai ter dificuldade ali, né? Você podia tocar a música aí que você lembra? Sim. Foi essa música aqui do Pink Floyd. Zé, nós já estamos chegando no fim do nosso bate-papo e eu gostaria de encerrar você cantando uma música aí para a gente, por favor. Eu é que agradeço o convite, foi muito bom esse nosso bate-papo e assim eu poder falar alguma coisa de mim e mostrar um pouco da minha aptidão com violão E da sua vida. Só né, tenho a agradecer, só tenho gratidão. E eu vou tocar uma música, essa música é do Godofredo Guedes, é o pai do Beto Guedes, para quem não conhece. É uma música de melodia muito bonita e quem é o intérprete dessa música é o Paulinho Pedra Azul. Ele canta lindamente essa música. Eu vou tentar imitar ele aqui um pouquinho, né? Se numa noite eu viesse ao clarão,
do luar, cantando e aos compassos de uma canção te acordar. Talvez com saudade cantasses também, relembrando aventuras passadas, ou um passado feliz com alguém. Cantar quase sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer. Cantando aos acordes do meu violão, é queimando depressa ir embora, saudade que mora no meu coração. Cantar quase sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer. Cantando aos acordes do meu violão, é queimando depressa ir embora, saudade que mora no meu coração. É queimando depressa ir embora, saudade que mora do meu coração. Zé, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço, mano. Muito obrigado, Zé. Obrigado a vocês e até o próximo programa.